Capítulo 329 Acordando. Quando Zhao Feng ativou sua linhagem ocular, a esfera pareceu senti-lo, como se fosse destinada a ele. O velho de sobrancelhas grossas e cabelos vermelhos suspirou profundamente. A esfera da alma de gelo pertencia a um rei do reino do semideus e o conhecimento contido dentro tinha um valor imensurável. Mas este item não teve nenhuma reação nos anos em que esteve com ele, somente quando Zhao Feng apareceu, foi que reagiu. Deste modo, pode-se ver que este item não estava destinado a ele. Você subestimou a linhagem e o potencial ocular de Zhao Feng. Mesmo meu sentido espiritual não é capaz de compreendê-lo completamente. Além disso, ele tem fortuna com a esfera da alma e tem um futuro incomensurável. Portanto, eu também o ajudarei até o fim, e até mesmo lhe dei o livro incompleto do óleo escuro. Afinal, ele tem uma linhagem ocular e uma poderosa fonte de energia mental, e ao praticar a técnica que lhe dei, sua taxa de sucesso será maior. O velho de sobrancelhas grossas explicou. Tianmu assentiu em compreensão. Tianmu e o ancião de sobrancelhas grossas não tinham nenhum uso para a técnica ocular e nem para a esfera da alma. Zhao Feng sentiu que a esfera da alma de gelo, sua linhagem ocular e sua forte fonte de energia mental haviam cumprido os requisitos para praticar o livro incompleto do óleo escuro. Tudo depende de sua sorte. O velho de sobrancelhas grossas lentamente fechou os olhos, todas as suas funções motoras, incluindo a sua aura de vida rapidamente reduzida. Do outro lado, Zhao Feng pegou o livro incompleto do óleo escuro e a esfera da alma de gelo e os levou para fora do palácio subterrâneo. Ele estava se perguntando quem era aquele velho de sobrancelhas grossas, que até mesmo o vice-patriarca o chamou de irmão mais velho. Poderia ser que... O coração de Zhao Feng acelerou. Para muitas pessoas da seita Sangue de Ferro, o vice-patriarca Tianmu era o cara da palavra final. No entanto, na posição que Tianmu ocupa tinha a palavra vice. O patriarca da seita, já tem quase 100 anos que ele não aparece. Segundo a lenda, o patriarca da seita Sangue de Ferro participou da missão para destruir a seita demoníaca da Lua Escarlate e ele é da mesma geração que o patriarca da Lua Escarlate. Depois dessa missão, por algum motivo, o patriarca da seita Sangue de Ferro caiu no sono profundo. Zhao Feng voltou aos seus aposentos. A esfera da alma de gelo em sua mão liberou uma estranha aura fria. Na natureza, essa frieza não existia. Mas no mundo espiritual, é semelhante à intenção da espada ou da lâmina. Quando viu isso pela primeira vez, o óleo espiritual de Deus de Zhao Feng reagiu. Zhao Feng então abriu o óleo espiritual de Deus e uniu sua consciência lentamente na alma da esfera de gelo. Sem saber o porquê, aquela frieza dava a Zhao Feng um estranho sentimento quente. Na dimensão do olho esquerdo, a lagoa congelante estava ondulando e a frieza invisível ressoava ao longo do nível de energia mental. Veng. O centro da esfera da alma de gelo iluminou-se, e era da cor azul. O núcleo de gelo azul não podia ser visto a olho nu, pois só existia na dimensão da energia mental, e o óleo espiritual de Deus de Zhao Feng também podia vê-lo. Ao tocá-lo, Zhao Feng percebeu algumas informações difusas do núcleo de gelo azul, que continha alguns profundos e antigos conhecimentos e compreensões sobre heranças. Zhao Feng não conseguiu compreender a maioria das informações, mas algumas delas eram semelhantes às técnicas de energia mental. Este é o antigo Dao da alma. Mais profunda e antiga que a energia mental. Zhao Feng pensou e surgiram mais perguntas. Ele estava certo de uma coisa: o conhecimento na esfera da alma de gelo era de centenas, se não 1000 vezes mais habilidosas do que as técnicas de energia mental que ele havia visto antes. Em comparação com isso, a técnica controle da mente não era nada. Até mesmo a herança do relâmpago não pode ser comparada com as informações e a profundidades contidas na esfera. O único arrependimento era que esta coisa não estava completa e era apenas parcial.
Zhao Feng fundiu sua consciência nela, e essa esfera continha parte de uma essência misteriosa que um mortal teria dificuldade em compreender. Se não fosse por Zhao Feng possuir técnicas de energia mental, um forte poder de compreensão do óleo espiritual de Deus, bem como uma poderosa fonte de energia mental, ele não seria capaz de tocá-la. Em um piscar de olhos, passaram 2 a 3 dias. A intenção contida na esfera da alma de gelo foi dividida em níveis pelo óleo espiritual de Deus de Zhao Feng. O primeiro nível base da alma de gelo. O segundo nível poder da alma de gelo. O terceiro nível coração da alma de gelo. Claro, a informação sobre o terceiro nível estava incompleta e Zhao Feng teve que passar 2 a 3 dias para calcular esta etapa. Neste momento, só posso compreender os conteúdos da base. Pensou Zhao Feng. Mesmo a base da alma de gelo havia ultrapassado o conhecimento em energia mental de Zhao Feng. Algumas informações fizeram Zhao Feng subverter sua visão sobre o mundo. Por exemplo, na base da alma de gelo, havia registros sobre uma existência chamada Rei Bruxo. O Rei Bruxo não era fisicamente forte, pelo contrário, poderia ser considerado fraco. No entanto, a energia mental de sua alma era quase imortal e um corpo para ele era apenas um meio, algo sem muita importância. Mesmo que seu corpo fosse destruído, o Rei Bruxo poderia mudar instantaneamente para outro corpo. O Rei Bruxo poderia ter muitos corpos, então morrer e voltar à vida não era uma ocorrência rara. A corpo é o portador da vida, a alma é o núcleo de toda a vida. Se o corpo for destruído, a alma ainda vive, mas se a alma for destruída, é o fim. Zhao Feng assentiu com a cabeça. Para os seres humanos, pensamentos e ideias era o núcleo, que era a alma. Líder de divisão, estamos indo para o Capital Domo agora. Logo de manhã, uma voz interrompeu a compreensão de Zhao Feng. Zhao Feng abriu os olhos e ele estava um pouco cansado, mas sua excitação era maior. O tempo passou muito rápido. Do lado de fora, Jie eu esperava. Zhao Feng acenou com a cabeça e apenas deixou um pouco de sua consciência para examinar o exterior enquanto gastava a maior parte de sua energia em sua compreensão. Basílica Sangue de Ferro. Zhao Feng, Jiang Sanfeng, Jie e Dong Shui, todos eles foram reunidos. O sedã Lança Dourada Dragão de Sangue desceu do céu e com ele, 3 protetores vieram juntos. Vice-patriarca, todos estão aqui. Jie sorriu e disse. Então estamos de partida. Timo, no sedã Lança Dourada, fez um ligeiro aceno. A capital Domo não estava longe da sede principal da seita Sangue de Ferro e o grupo demorou menos de meio-dia para chegar. Quando entraram na capital, Zhao Feng ficou um pouco emocional. Muitas pessoas da seita Sangue de Ferro olharam para o jovem líder de divisão de cabelos azuis. Pois não muito tempo atrás, tal jovem manteve a Imperatriz Qin como refém. Zhao Feng seguiu sem expressão, passou a maior parte de seu foco na base da alma do gelo. Ele não perderia nenhum segundo. Ele era como um robô seguindo o grupo e apenas disse não o incomodem. O vice-patriarca Timo sorriu levemente e disse aos outros. No grupo da seita Sangue de Ferro, o jovem de cabelos azuis manteve seus olhos quase totalmente fechados durante todo o percurso. Para Zhao Feng, que estava em compreensão, o tempo passou muito rápido. Ele não sabia nada do que estava acontecendo no mundo exterior. O imperador chegou. A imperatriz Qin chegou. O patriarca da família Liu. O lorde da cidade do Lago Inundante chegou. Sem saber, Zhao Feng entrou em um ambiente caótico e depois se sentou em um assento aleatório. Quem é esse pirralho de cabelos azuis que se atreve a sentar no assento de alguém que possui um ponto pré-selecionado e ainda por cima está dormindo? Demasiado ultrajante. Cabelos azuis, olhos azuis, ele é o representante Zhao Feng da seita Sangue de Ferro. Zhao Feng. Aquele pirralho que sequestrou a Imperatriz Qin.
Todo mundo, vamos pegá-lo, e faremos um serviço meritório. Caos explodiu abaixo. O local estava situado dentro da capital Domo em um grande espaço aberto, e fora cercado por assentos. No lado leste estavam os imperiais, dos quais o imperador do país Grande Domo, a imperatriz Qin e outros de altos níveis haviam chegado. As outras forças eram da seita Sangue de Ferro, da família Liu, da seita Palácio da Espada Qin e outras facções poderosas. No centro do espaço aberto havia 8 arenas, cada uma com 500 metros quadrados. Ao mesmo tempo, havia uma plataforma elevada no centro das 8 arenas. E nela estava 10 assentos para aqueles que ocupavam a mais alta posição. Nesses 10 assentos sentaram-se 10 jovens que representavam os 10 pontos pré-selecionados do país Grande Domo. Aqueles com assentos pré-selecionados foram temporariamente escolhidos para participar e não precisaram entrar na complexa competição. Os 10 assentos estavam todos em ordem. No primeiro assento um jovem de manto dourado, físico forte que era ligeiramente gordinho estava sentado. Seus olhos revelavam um leve brilho dourado e cada respiração trazia uma pressão montanhosa. Príncipe Jin, o número 1 dentre as 10 novas estrelas. No segundo assento havia um jovem de vestes floridas que tinha os cabelos desgrenhados. Ele estava de braços cruzados e parecia despreocupado. Wang Xiaoguai, o número 2 dentre as 10 novas estrelas e veio da seita Nuvem de Vento. No terceiro assento estava um belo jovem que usava um manto de guerra e carregava uma antiga lâmina afiada em suas costas. Uma luz ocasional brilhava em seus olhos e lâminas invisíveis pareciam cortar o ar. Tian Yunzi, o terceiro das 10 novas estrelas. No quarto assento, um jovem de cabelos azuis estava sentado com os olhos fechados como se estivesse dormindo. Neste momento, o tema da discussão era esse jovem de cabelos azuis. Zhao Feng, um líder de divisão da seita Sangue de Ferro e um gênio em ascendência. Tantas pessoas. Zhao Feng abriu os olhos e saiu da sua compreensão com o rosto mostrando um pouco de cansaço. Os 10 locais pré-ordenados estavam no centro das 8 arenas e, ao seu redor, estavam as facções do país. Os olhos de Zhao Feng varreu a área ao redor, e viu uma grande massa de pessoas. A competição aconteceria nas 8 arenas. No instante em que Zhao Feng abriu os olhos, mais atenção foi atraída. No lado dos imperiais, o imperador do grande país Domo e outros encaravam Zhao Feng. Imperatriz Qin estava sentada e emanava uma aura de nobreza, com o ar de uma rainha. Ao mesmo tempo, a família Liu da cidade do Lago Inundante, a principal família Tian, a principal família Liu e companhia tinham um olhar frio. Isso especialmente para a área do Lorde da cidade do Lago Inundante, onde os olhos do Lorde da cidade estavam semicerrados enquanto ele olhava friamente para Zhao Feng. Liu Qinxin parecia calma e tranquila, estava sentada calmamente como uma orquídea em um vale solitário, como uma deusa em uma pintura. Mesmo Zhao Feng começou a sentir um arrepio e desconforto por esses olhares. Zhao Feng, nos encontramos novamente. Uma voz dominante apareceu do nada. Era Tian Yunzi sentado no terceiro assento, ao lado dele. Então este é o líder de divisão mais novo da seita Sangue de Ferro. No primeiro assento, o príncipe Jin riu e inspecionou friamente Zhao Feng. No momento em que Zhao Feng acordou, atraiu muitos olhares com más intenções. Além disso, as 10 novas estrelas, bem como os gênios das 8 grandes forças, todos inspecionaram esse jovem.